Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo maior e benfeitor das nossas vidas, nós te convidamos, Senhor, a entrar em nossos lares, em nossos corações. Te convidamos, querido amigo, a fazer parte das nossas vidas, a iluminar nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações. Te convidamos, Jesus, e pedimos que a tua presença seja constante em nossas vidas, para que o Senhor nos conduza. Somos alunos em aprendizado, crianças na caminhada da vida. E temos consciência de que não sabemos caminhar sozinhos. Temos consciência da nossa ignorância, da nossa pequenez, e precisamos de amparo, precisamos de luz, precisamos de conhecimento. Permita, Mestre, que os teus anjos de luz possam estar conosco nesta noite, que possamos, através das tuas lições, do teu evangelho, nos transformarmos em novas criaturas, em seres melhores, a transformarmos as nossas ações, a sermos bons, a aprendermos a perdoar, aprendermos a levantar se caímos. Fica conosco, Senhor, nesta noite, que o nosso encontro entre amigos seja amparado por estes anjos de luz, que nos guiam, que nos protegem, que nos inspiram. Que eles estejam conosco e com os nossos familiares neste dia, em especial com os pais, porque hoje comemoramos o Dia dos Pais. Que possamos todos juntos fazer luz e compreendermos um pouco mais da doutrina espírita. Nos envolva, Mestre, e nos guie hoje e sempre. Que assim seja. Vou colocar então o texto. Vamos lá então, a Vânia poderia ler a primeira parte para a gente? Vânia, por favor. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que sobrevenha alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível.
Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Isto é, voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se, de preferência, a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, e a ela voltarei. Jó parece colocar-se, após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e de lá aguardará o momento de voltar. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia, de modo a bem dizer material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Perfeito, Vânia, obrigada. Paula, você pode ler a segunda parte? Leio. Voltar a ser criança. Chico, certa vez, elucidou. Reencarnar não é fácil. O estado de infância é como se fosse um período de doença para o espírito. Ele fica indefeso e, na maioria das vezes, à mercê das circunstâncias e dos perigos do mundo. Até que, por exemplo, em nosso caso, alcancemos os 17, 18 anos de idade e encontremos o Espiritismo, que nos defende, ficamos muito expostos às influências de toda sorte. Podemos nos desviar do caminho. Noutra oportunidade, respondendo à pergunta de um repórter, que lhe indagou o motivo de viver tomando tantos medicamentos que, embora pregasse a imortalidade, ele parecia ter medo da morte, porque vivia tomando muitos remédios. Não, eu não tenho medo da morte, respondeu o incisivo. O problema é que eu sei que não adianta morrer, porque irei entrar na fila de uma reencarnação na Terra. Então, já que estou aqui, e foi tão difícil chegar até aqui, é natural que eu procure aproveitar ao máximo a oportunidade. Eu quero e preciso viver, trabalhando, até o último dia que o Senhor me conceder neste corpo. Desencarnar para quê se vamos ter que começar tudo de novo? Obrigada, Paula. Obrigado, Paula. Obrigado, Vânia. Nós vamos, então, iniciar, um assunto aparentemente conhecido por nós todos, mas vamos ver que talvez nem tanto. Então, nós vamos abrir a palavra, pedindo a Val que inicie os comentários, então, para nós todos. Boa noite. Boa noite. Bem, como você disse, né? Então, um conceito tão conhecido por nós, mas que eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que sempre tem, né? Sempre tem um outro ponto de vista. Então, o texto que a gente leu hoje está lá no nosso Evangelho, no capítulo que se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, é um capítulo onde ele vai buscar no Evangelho, né, as partes do Evangelho que falam sobre a reencarnação. Então, ele tem lá no começo a conversa de Jesus com Nicodemos, e depois ele vai, né, vai falando sobre cada parte desse diálogo. E o texto que a gente está lendo, ele está um pouco mais no final lá do nosso capítulo, e é sobre a análise do livro de Jó. Né? Então, lá no livro de Jó, é esse trechinho que a gente leu. E o livro, não sei se vocês lembram, a história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, e a gente lembra muito da paciência de Jó, né? Então, para fazer um resumo da história dele, um homem muito rico em todos os sentidos, que tinha uma família abençoada, que tinha muitos animais, muitos servos, tinha tudo, era um homem reto, era um homem que tinha educação, que tinha fé, que tinha sabedoria, e que, não vem aqui o caso, porque tem várias versões, mas que ele começa a ser tentado, e ele, numa conversa que seria entre Deus e o diabo, que o diabo diz, Jó, ele só é tão fiel a Deus porque ele tem tudo, porque ele é um abençoado, e daí Deus, então, autoriza o diabo a tirar as coisas de Jó. Então, ele perde os servos, ele perde todos os filhos, ele perde tudo que ele tinha, e ele continua fiel, ele continua, né, a sua fé continua forte. E aí Deus autoriza que ele perca então a sua saúde. Então ele tem uma doença que até hoje tem várias discussões que doença seria essa doença de Jó, mas ele tem feridas por todo o corpo e é uma doença muito inconfortável. E mesmo assim ele continua fiel. E aí 3 amigos vêm visitá-lo, e eles ficam tão impressionados com a situação de Jó, e essa é uma das partes da história que me impressiona muito, porque ele diz que apenas 7 dias eles choraram, porque eles não conseguiam nem falar com o Jó, de tão irreconhecível que ele estava, de tão triste que era a situação. Mas depois disso eles conversam, e esse pedaço que a gente leu é um desse diálogo, né, das reflexões de Jó, de acordo com isso, com tudo isso que estava passando. Então, quando ele fala ali de, né, será que um dia, será que depois da morte? Então, os questionamentos que ele faz, depois de tudo que tinha acontecido na vida dele. Mas, tudo isso para dizer que a Bíblia está cheia de reflexões possíveis sobre a reencarnação, sobre a ressurreição, e naquela época, como diz no começo do capítulo, era meio misturado esses dois conceitos, né? O povo judeu, ele acreditava em alguma volta, de alguma maneira, mas a ressurreição e a reencarnação eram duas coisas meio misturadas, não eram conceitos claros. Mas tem que ter olho para ver, né? Em quantos momentos da Bíblia a gente, tendo esses conceitos que o Espiritismo ensina, como é mais fácil de entender as máximas, como fica muito claro quando você coloca o conceito de que a vida continua e de que a gente vai voltar. E o Chico, né, ele vem para simplificar, né, em 3, 4 frases ele diz da importância, né, e de por quê. Porque às vezes a gente escuta assim, mas tem várias vidas, então não tem problema, não fiz nessa, na próxima eu faço, né, vai continuar mesmo. Mas aí você vai ter que começar tudo de novo, você vai ter que nascer, vai ter que ter infância, vai ter todos os riscos, até que você chegue na maturidade, na consciência e na capacidade de fazer o que você tem capacidade de fazer agora. Então, né, tem que aproveitar. Perfeito, Val. Muito bom esse resumo, né, que você nos fez da história de Jó, porque tenho certeza que nem todo mundo se leu já faz muito tempo, né? Então, é uma história muito bonita, realmente, extremamente filosófica, né? É um homem justo, bom, piedoso e que é atingido como, né, por todos os lados, em tudo que é importante, e ele continua fiel, né? E isso também nos leva a uma reflexão, né? Por que as boas pessoas sofrem? Porque boas pessoas sofrem. Isso fica muito difícil, né, da gente entender se não tiver o conceito da reencarnação. Então, a Jó ali está discutindo com os amigos e entra em questão, né, será que depois dessa, pelo menos, né, eu terei uma outra e será menos difícil?
Então, fica muito difícil entender por que uma criança sofre, por que uma pessoa morre num acidente, por que né, alguns nascem com provações terríveis. E o mais duro para a gente é ver pessoas boas, que aparentemente nunca fizeram nada de mal para ninguém, e às vezes até o contrário, fizeram muito bem. Né? E sem a reencarnação ficaria muito difícil, né? E esse é um aspecto, né, que a história que a Val lembrou para nós, nos faz pensar. E existe um outro, para mim, que eu lançaria aqui como primeira participação, que ele diz que a reencarnação é a chave do entendimento da mensagem do Cristo. E a reencarnação explicada pelo Espiritismo é a chave do entendimento da mensagem do Cristo. Porque a reencarnação, ela acabou virando uma miscelânea de ideias, de culturas, né? Que acabou, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, provavelmente 3/4 da população do mundo acreditam na reencarnação, né? Se a gente pegar aí só a Índia, né, já são 1.300.000.000 de pessoas, boa parte da cultura chinesa antiga acreditava, o Japão, e por aí vai, né? Mesmo uma parte do Islã acredita na reencarnação, nas escolas sufis, né? Então, para o europeu do tempo de Kardec, era uma coisa completamente fora do padrão, né? E é interessante que Allan Kardec vai ter a coragem de assumir a reencarnação, porque era algo completamente fora dos padrões europeus, né? O europeu da época de Kardec, como o de hoje também, hein? Não é uma coisa bem vista, como o norte-americano também. Você pode falar de espiritualidade, de energia, mas tocou em reencarnação, não. Né? Ele já dá um passo para trás. Então, foi muito corajoso da parte de Allan Kardec, e, na verdade, a mensagem do Cristo, por exemplo, das bem-aventuranças. Por que são felizes aqueles que sofrem, que são testados como os Jós, né, da vida? Por que são felizes? Porque são bem-aventurados? Porque são privilegiados? Então, nós não temos como entender a mensagem do Cristo se não passar pela peneira da reencarnação. É quase impossível, né? Não tem entendimento disso. Agora, quando a gente entende que está sofrendo porque tem compromissos, que está saldando dívidas, que está avançando espiritualmente, e quando a gente entende que finalmente nós temos o privilégio, a bem-aventurança de não estarmos mais entre aqueles que causam sofrimento, né? Porque o quanto isso nos complica a vida espiritual, o quanto isso nos implica, né? Às vezes em séculos de sofrimentos, e a gente se dá conta disso, né? E você fala, poxa, eu prefiro pagar o que eu devo, eu prefiro acertar as contas com a providência do que me contar de novo entre aqueles que causam a dor, que causam o sofrimento, que causam mal às pessoas, ao mundo. Então a gente entende o que é um bem-aventurado, né? Então, eu ficaria, por enquanto, nesse aspecto, né? Eu acho que é importantíssima a mensagem da reencarnação, impossível entender a vida. Impossível, eu acho impossível, eu não consigo achar em lugar nenhum uma explicação lógica, coerente, racional, que reflete a sabedoria e o amor divino, né? E que seja, né, semelhante à reencarnação. Não existe, não conheço outro. E então é um privilégio para nós, mas como a Val lembrou, né, o Chico simplifica e expande, né? A gente tem que ver direitinho, né, porque conhecer tudo isso é muito bom, mas o que é que a gente faz de tudo isso, né? É outra reflexão que a gente tem que ter.
Então, vamos passar a palavra, né, para que a gente tenha mais participações. Não hesite, é só levantar a mão. Isso, senhor Luiz. Eu não sei se eu vou fugir um pouco, porque eu fiz uma leitura, um estudo, né, de alguns objetivos da reencarnação pelo livro Elucidações Psicológicas da Joana de Ângeles. Então, eu já postulei que a reencarnação é um fato, né? E eu acho que é importante, porque em relação assim à mediunidade, os irmãos que estão comigo, eu vou citar alguns objetivos rapidamente. E o objetivo da reencarnação, né, seria disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias supremas da vida, do amor, da arte elevada, até alcançar a felicidade plena. Então, essa ideia é importante, porque, desculpa eu falar, que tem muitos irmãos que eles acharam que a felicidade suprema era ficar acumulando riqueza aqui na Terra, né? E o estudo da reencarnação está sendo muito importante para eles falar que a riqueza é o amor até a arte, né? Elevada, esses valores elevados. Uma outra coisa que eu coloquei também, segundo esse livro da Joana de Ângeles, que a reencarnação é lei da vida. É impositiva, inevitável, recurso superior para o desenvolvimento do espírito, considerando o espírito como um arquétipo de si mesmo. Quer dizer, o espírito, ele mesmo é que tem que esforçar e desenvolver. Não existe nada... aparece um Einstein aqui, não. Aquele Einstein, ele lutou muito para desenvolver aquela ideia, uma irmã Dulce, né? O desenvolvimento da unidade. E uma outra parte também que eu coloquei, para não ficar tomando tempo, que a reencarnação, ela faculta um meio de evoluir pelo esforço pessoal que dignifica a criatura pelas suas conquistas intransferíveis. Aquilo que nós conquistamos de valores para o espírito, eu não tenho como dar de graça para uma pessoa o meu estudo, o meu esforço. Eu fico aí 3, 4 horas, 5 horas estudando tudo, ou física, as outras áreas também. Não tem como ninguém dar isso pronto para mim, não, né? Então, achei assim que essa parte aí, que eu frisei muito na reencarnação, é esse esforço. Quando eu vejo alguém que tem um médico muito bom na área, eu falo, isso aí já tem muitas e muitas encarnações que ele vem dedicando a essa área, né? Quando eu vejo, assim, meu filho aí em Sherbrooke, pela idade dele, trabalhando como professor na parte neurológica, fazendo essa cirurgia e tudo, né? Quanto tempo ele se dedicou em vidas anteriores para hoje chegar a esse ponto. Então, é muito importante a gente ter essa lucidez da reencarnação, principalmente focado para o trabalho, o estudo, né? A dedicação ao próximo. Esse amor ao próximo, a pessoa passa a compreender melhor a nossa colheita, a necessidade de melhorar a colheita. Então, seria mais isso que eu gostaria de falar. Perfeito, senhor Nícios. É justo, né? Não existe prêmio, não existe privilégios, né? Isso é muito bonito na reencarnação. A pessoa que desenvolve, né, um aspecto da vida, ela trabalhou para isso, né? E às vezes, como o senhor Nícios lembrou, já vem trabalhando há muito tempo. E eu só juntaria aí, né, que no aspecto moral é também isso, né? Nós olhamos
Hoje nós conversávamos com uma amiga, né, que passou aqui para nos visitar, e nós, num certo momento, falamos da mediunidade do Chico, né, e chegamos à conclusão de que a maior mediunidade do Chico foi o amor, né, a capacidade dele de acolher, de amar as pessoas, e que é o muito mais, esse é o grande talento, né, o mais difícil de todos, porque você pode nascer, né, com grandes mediunidades, mas a grande mediunidade dele, o cordão que ligava todas as faculdades dele, né, era o amor às criaturas. Então, desenvolver esse amor é, na verdade, também um trabalho que só é possível em muitas encarnações, né? E é muito bonito isso, seu Nícias, com certeza, e isso significa que o nosso esforço compensa, vale a pena, a gente não precisa ter medo, né? Onde você botar teu coração, onde você botar teu esforço, teu empenho, aquilo é seu, aquilo vai com você, ninguém te tira. Então, é de uma justiça extremamente, reflete, né, a justiça divina. Bom. Eu gostaria de comentar o segundo texto, né, aqui do Chico, como reflete esse pequeno parágrafo final, né, como reflete a lucidez do espírito, né, a lucidez de saber, né, de saber a importância da vida presente, dessa oportunidade, que tamanha lucidez, porque antes, assim, quando a gente não mais jovem, né, como a Val disse no início, a gente às vezes fala, mas a gente vai voltar de novo, deixa para outra vida, é o reflexo da preguiça, né, a gente não vai fazer agora, a gente deixa para a próxima, a gente volta, vai ter que voltar mesmo, e a gente vai deixando, e às vezes a gente vai perdendo o nosso precioso tempo em nada fazer, e a gente perde a oportunidade da vida presente, que é uma bênção de Deus, né, como disse o César, reflete a sabedoria, o amor e a justiça divina, essa oportunidade de viver, porque hoje eu sou a Giovana, mas eu não sei o que eu vou ser na próxima vida, se eu vou ter conhecimento, eu vou ter oportunidade de estudar, se eu vou ter oportunidade de ter uma família que me ensine sobre espiritismo, eu posso nascer no fim do mundo, onde nada disso existe. Então, a lucidez do Chico de falar que tomava medicamentos para aproveitar o máximo dessa vida é uma grande lição. Acho que essa parte, para mim, é a grande lição desse tema de hoje, porque nos leva a fazer uma reflexão séria sobre como estamos aproveitando o nosso tempo aqui, o que estamos fazendo desta vida nossa agora, o que a gente faz nas 24 horas de cada dia, quantos % a gente dedica a alimentar a nossa alma, né? Aí vem a conta do Cristóforo, né? Então, pode falar depois. Mas é isso, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer do quanto nós estamos dedicando ao nosso crescimento, porque, na realidade, a gente vem, como o senhor Nícias disse, a gente vem para o aprendizado, para desenvolvermos aptidões, para desenvolvermos conhecimento, para desenvolvermos o lado moral, né? Mas o que quanto nós temos dedicado a esse desenvolvimento, né? Não, mas a nossa maior parte do tempo de dedicação é para alimentarmos o corpo, a matéria, e se a gente fizer um balanço, né, dessa dedicação, acho que é importante que cada um faça o seu, né, o seu balanço, porque o que é importante, o que a gente leva daqui é o que a gente desenvolve, o que fica, né. Oi, Eliana. Pode falar, depois eu falo. Pode ir. Ia pegar um gancho nessa fala da Giovana, né? Porque a gente, como espírita, entende o processo da pré-existência da alma e entende o processo da reencarnação. Então, como você falou, César, muitas pessoas são boas, você vê que são pessoas boas, mas elas carregam um sofrimento muito grande, né?
E aí a gente, como espírita, vai entender, bom, se eu estou passando por um sofrimento que eu sei que eu não causei nada consciente nessa vida, é um sofrimento de vida passada, então eu estaria pagando alguma coisa que eu estou devendo. Mas não basta pagar, nós precisamos compreender esse sofrimento, o que ele nos acrescenta na nossa alma para a gente poder fazer o processo evolutivo. Não é simplesmente pagar, vou passar esse sofrimento porque eu devo ter provocado problemas sérios lá atrás e aí eu vou me livrar nessa encarnação, pronto, já sofri. Não, eu preciso entender o meu sofrimento para que eu possa fazer a evolução. Senão eu simplesmente vou passar e como diz a Val, né, deixa para outra vida que na outra eu pago. E tem muitas pessoas que falam isso, né? Ah, eu devo ter muito débito aí, mas eu vou deixar para outra encarnação. E quando é outra encarnação? Em que circunstância você vai vir, né? Provavelmente você vai aumentar esse débito. Então, eu falo, toda vez que a gente está passando por uma dificuldade, nós precisamos sempre entender o que essa dificuldade está aperfeiçoando o nosso espírito, e não simplesmente passar como achando que é débito de vida passada, simplesmente, né? Então, é isso que acho que Chico coloca aí, o uso do medicamento. Por quê? Porque nós estamos no plano físico e o nosso organismo sofre as modificações e as doenças, então nós temos por obrigação de cuidar desse corpo físico, porque o nosso espírito precisa dele para fazer o processo evolutivo. Então, é entender também o processo do sofrimento. Perfeito, Liana. Eu acho fundamental isso que você falou, se eu posso aproveitar o gancho da tua fala, é fundamental. E é muito bonita a história de Jó nesse sentido, porque ele sofre e ele tenta entender. O que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas é bonito que ele guarda o tempo todo a confiança de que, mesmo que eu não entenda, Deus está no controle disso. Eu confiei nele a vida toda, ele me deu tudo, ele pode me tirar tudo. Então é bonita a fé que ele mantém o tempo todo, porque ele tenta entender, mas... Então, para nós espíritas, meu Deus, está tudo descortinado, né? Nós temos o segredo da vida na mão. O que nós temos à nossa disposição é um tesouro. A Giovana tem toda a razão, a gente não sabe amanhã se vai ter isso disponível, então não é amanhã que eu vou aproveitar, é hoje. Né? E com o banco da vida, Deus é muito justo, mas sendo justo, ele cobra juros. Né? Você quer pagar amanhã, mas vai ter juros. Então, a dívida aumenta, porque o sofrimento que você poderia minorar hoje e não minorou, ele vai causar estragos. A dor que você poderia não causar e continua causando, ela vai ter consequências. Né? A dívida que você poderia ter pago com amor e não pagou, amanhã você vai ter que acertar de outro jeito. Então, o banco da vida é muito justo e é muito bonito, né, esse processo, porque ele implica justiça e ele implica amor. E a escolha é nossa. Então, é muito bonita essa história do Chico, muito simples, né, de algumas frases, né, que o Carlos Bacelli registrou, mas mostra a profundidade de um espírito que entendeu que cada minuto conta, cada segundo conta, né? Nós já usamos muito tempo de forma inadequada. E quando você chega ao ponto de ter consciência, você fala, poxa vida, como é que eu vou fazer, né? Eu vou viver ainda como se eu não tivesse essa consciência. Porque se a gente faz a conta, né, a conta é assustadora. 1/3 da vida dormindo. O outro terço no trabalho. O outro terço de férias, se divertindo, fazendo outras coisas. Mas sobra o quê? Então, a gente tem que pensar sério nisso, né? Aí você chega aos 18, 20, 25, 30, descobre o espiritismo, descobre a reencarnação,
né, descobre a vida, o funcionamento da existência, a existência dos espíritos, da vida espiritual, da mediunidade, da reencarnação. E aí a gente escolhe continuar vivendo como se isso não existisse, né? Então, é muito bonito ver essa atitude do Chico, e eu não conseguiria, né? Eu não. Quando a gente fala de aproveitar a vida, é dentro das nossas possibilidades, né? O Chico foi alguém que escolheu, né, não ter família, não ter filhos, e cuidou de todos nós. Mas era alguém que, às vezes, varava a noite trabalhando, respondendo cartas. E de manhã, né, as pessoas chegavam na casa dele, vindo de viagem, né, às vezes ele recebia as pessoas que viajavam, né, à noite para chegar de manhã na casa dele, e a pessoa não precisava apertar a campainha, bater no portão, ele atendia, já ia, abria, colocava as pessoas, porque ainda era de madrugada, colocava as pessoas para descansar, e ele continuava, né, lá trabalhando, respondendo as cartas, e aí, à tarde, ele ia lá para o Abacateiro, e depois do Abacateiro ia lá para o Centro Espírita da Prece, e ali ficava até as 2, 3 da manhã, e às vezes as pessoas iam para a casa dele, e assim, a gente fala, meu Deus, né? E eu conheço textos dele reclamando, ele fala, no tempo que a gente perde cuidando do corpo, né? É tomar banho, é comer, é isso, é aquilo, é médico, Então, ele fala, quantos livros eu poderia ter escrito se não tivesse que perder esse tempo? Então, há um tempo que está implícito, que é perdido já pelo simples fato da gente estar na matéria. Você não tem como, né? Você tem que ir ao banheiro, você tem que escovar dente, você tem que comer. Já existe um tempo que, se a gente pôr no lápis, né, é imenso. Então, esse segredo de aproveitar o tempo, né, talvez seja a grande lição que ele nos dá nesses parágrafos, né? Aproveitar o tempo de maneira a crescer. Então, não dá para ler um livro numa semana, leia uma página por dia. Não dá para fazer uma grande obra de caridade, faça uma pequenina. Não dá para ser um grande médium e receber livros, receba uma mensaginha para quem está precisando. Enfim, né, a gente não pode... o mesmo minuto é o mesmo minuto para todos nós. Então, assim, tem um amigo que brinca com a gente, né? Ele sabe que a gente não assiste, não gosta, e ele, de vez em quando, assiste, né? E aí ele chega e começa a falar, você viu a fulana, né, no Big Brother? O que ela fez? Eu falo, não vi. Né? E aí ele começa a rir, porque ele sabe que a gente não vê. Mas é isso, entendeu? Aí eu começo a pôr no lápis quanto tempo eu perdi, né, assistindo porcaria, quanto tempo eu passei vendo coisas que não tinham utilidade nenhuma. Tá certo, tudo isso faz parte do aprendizado de que perder tempo é burrice, mas, poxa, né? Até quando, né? A gente vai continuar, né? Então, administrar bem o nosso tempo, né? Eu acho que é uma das lições aí preciosas que o Chico nos dá, e ele foi um exemplo disso em toda a linha, né? Ele às vezes viajava, e termino aqui meu comentário, às vezes ele viajava para a casa das pessoas e tinha todo aquele, né, envolvimento, as pessoas em volta, tudo, mas ele já falava, vamos lá, vamos fazer uma prece, me dá lápis e papel. E teve um livro que eu lembro que ele recebeu, ele estava em Campos, no Rio de Janeiro, ele recebeu o livro todinho lá, né, uma semana que ele ficou ali. Então, são almas que já entenderam, né, que o tempo é precioso e ou a gente aproveita, né, ou ele passa, porque ele não volta mais, né. Então, vamos abrir. Isso é um convite para eu continuar falando. Cuidado. Então eu vou... Vamos lá, Val. Me salva aí. Vou voltar um pouco na fala da Eliana, de
e de como o Chico, ele deixa esse foco no hoje, né? Porque mesmo a gente tendo esse conceito de reencarnação, essa compreensão da onde que a gente veio e para onde que a gente vai, quer dizer que existiu uma vida passada, que vai existir uma próxima. Se fosse para a gente lembrar o que a gente viveu, a gente lembraria. Se fosse para a gente saber para onde que a gente vai, a gente saberia. O foco tem que ser nessa vida. Tem que ser, a partir desse conhecimento, o que a gente vai fazer com eles hoje, na vida que nós temos agora, com as condições que a gente tem hoje. Não é com a intenção de, então, eu vou fazer agora porque na próxima eu quero colher isso que eu estou plantando. É agora com o que você tem, com a vida que você tem, com o corpo que você tem, o que você pode fazer de melhor. Né? Então, eu acho que isso é importante, porque às vezes eu vejo tanta gente nessa ânsia de querer saber qual foi a minha vida passada, da onde que eu vim, de me lembrar, é mais fácil se eu soubesse. Se fosse para saber, eu já saberia, né? Então, e nesse texto, o Chico deixa bem claro esse foco, né? Ele diz, eu já estou encarnado, eu já sou um adulto, eu já tenho potencial, eu já tenho capacidades hoje, o que eu vou fazer com elas hoje? Então, eu acho que isso é um ponto de vista que a gente não pode esquecer. Sem dúvida. E na primeira parte do texto, o Chico fala, né? Se a gente parar para pensar em todo o processo de renascimento, né? E primeiramente encontrar uma família, que a gente lê nos livros, né? Que não é um processo fácil. A reencarnação é um processo muito longo, é toda uma para espíritos, né? Que já têm um pouco mais de consciência, como acredito que nós sejamos esse tipo de espírito. O processo da reencarnação exige toda uma preparação por parte do plano espiritual, encontrar uma família, você se ligar a um novo corpo, então o desenvolvimento do corpo na gestação, o nascimento, começar a aprender a andar, a falar as primeiras palavras, então todo esse processo, e que leva tanto esforço, né, que faz parte do nosso aprendizado. E aí a gente chega nos 17, 18 anos, ele fala, e a gente encontra o espiritismo, mas e se a gente não encontrar? Nos 17, 18 anos, que você encontra o espiritismo, aí o espiritismo te vai explicar tudo, né? Quais as razões qual é o sentido da vida, né? Que o espiritismo nos dá, qual é o sentido da vida. Mas e se a gente não encontra o espiritismo e nasce num ambiente materialista e você vive para a matéria? Aí aquela vida, você vai aproveitar muito pouco dela, creio eu. Então, é um processo muito importante esse, a gente não pode desperdiçar mesmo. Não pode desperdiçar mesmo a oportunidade que a gente está tendo agora, e esse conhecimento que nos abre, né, todas as portas, né, da vida imortal, do espírito imortal, é algo de precioso demais, a gente não tem como desperdiçar a oportunidade. E a gente não pode desperdiçar, porque existe uma lógica nisso tudo. A lógica é que nós somos espíritos ainda em condição mediana, inferior, mediana. E quando a gente reencarna, o Chico, quando ele fala ali, da reencarnação, para a maioria de nós é como uma doença do espírito. Que é um momento de extrema fragilidade. E você está acessível a muitas influências, você está vulnerável a muitas influências. Entendeu? A tua vida pode terminar muito facilmente, pode ser sabotada. Né? Eu tinha um tio que gostava de brincar comigo e meus irmãos, colocando a gente na boca de um poço. Entendeu? Então ele segurava a gente lá e a gente achava o máximo, entendeu? Mas se escorregasse, acabou, né? Minha encarnação terminaria ali, com 7, 8 anos de idade. Né? Ele era um tio meio maluco, né? Mas, para dar uma ideia, né? 2 segundos, né? O Chico, ele estava na mão de uma senhora que dava garfada no ventre dele, né? na barriga, óbvio que acionada pelas trevas, para acabar ali com a missão de um homem que poderia, né, que veio para mudar a história da humanidade. Então, né, nós não temos, nós estamos, todos nós, né, expostos o tempo todo a influências.
E esse começo da reencarnação é muito difícil, porque não bastasse as influências externas, aí vem o pior. Né? Porque o meu tio fazia isso, mas eu era espírito de porco que nem ele, né? Eu fazia bagunça o tempo todo. O Chico não, o Chico era um missionário, era uma alma nobre, era uma alma elevada, né? Que poderia ser sabotado ali, e toda a humanidade perderia. Então, o processo, né, o pior da coisa toda é que um espírito bom e superior, né, bom, ele é bom e superior, ele já é bom e superior, mas e nós que temos uma condição ainda de luta, de trabalho, de conquista? O problema para nós é que à medida que a infância avança, a inércia do nosso lado negativo tem mais força sobre nós. Não sei se vocês estão me entendendo. Há um peso que nós trazemos conosco, de inferioridade. E esse peso vai ter uma ação muito grande sobre nós. Então, é por isso que muitos de nós, à medida que vamos assumindo a adolescência, a juventude, começamos a mudar de comportamento, começamos a ser mais agressivo, são os hormônios. Não, mas tem gente que tem descarga hormonal e continua sendo educado, polido, né, elevado. O hormônio não controla a gente. É só uma desculpa, né, vamos dizer assim. Quem é. Então, é interessante porque nós trazemos uma carga do passado. E aí está o perigo da nova encarnação também. Porque nós temos que lidar com essa carga do passado. Né? Ela começa a se apresentar à medida que a gente vai assumindo a nova encarnação. Mas o que é mais fácil para nós? Recuperar todas as memórias de luz e de aprendizado que nós tivemos no plano espiritual por alguns anos ou séculos de vidas mal vividas que vão ter influência sobre nós. Então, é por isso que, além dos perigos normais da encarnação, nós temos que lidar com o perigo de nós mesmos, né, com a força que vem das nossas vidas passadas e que vai tomando corpo nessa vida. Então, é um combate, né, é o combate da evolução espiritual que se apresenta para nós nesse momento. E é perigosíssimo, né? Porque a gente pode responder rapidamente a influências negativas, a amigos que não são tão amigos assim, né, a orientações de uma pessoa da família que é um desequilibrado, mas que nos leva, porque aquilo ainda está em nós. Então, a fragilidade de cada encarnação é muito grande. E isso me assusta. E às vezes eu vejo nas reuniões mediúnicas espíritos que vêm se comunicar e estão em preparação para vir, para retornar. E estão profundamente angustiados. Então, porque eles sabem que vão enfrentar uma parada dura. Então, a gente estar aqui consciente, né, e plenamente consciente, sabendo da importância do que nós temos na mão, nós não podemos hesitar, né? Como diz André Luiz, nós não temos mais dubiedade, não existe mais dubiedade, ficar talvez, não existe mais isso. Né? A gente tem que pegar firme no trabalho, pegar firme no nosso trabalho interior, e aproveitar o tempo de lucidez que nós temos, porque ele é curto. Uma vida é nada, e se a gente tira toda a conta aí que a gente faz, né, do tempo que dorme, do tempo que trabalha, lógico que eu posso aproveitar, né, o tempo que eu durmo para trabalhar espiritualmente, lógico que eu posso aproveitar o tempo que eu estou no trabalho para fazer do meu trabalho um trabalho de crescimento, né, mas quanto realmente eu dedico ao trabalho de espiritualidade, de crescimento, de envolvimento com esse trabalho para valer. Então, e essa consciência que nós temos, um dia ela vai ficar permanente, um dia nós vamos ser, né, como Chico Xavier, ele fala, né, que ele contou isso para amigos íntimos, né, que depois tornaram público, mas ele diz que quando ele leu o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou, eu não entendia o que estava acontecendo, porque desde os 5 anos eu tinha aquele livro na minha memória. Né, e ele não, por que ele tinha na memória? Né? Já estava ali, ele trouxe com ele.
né? E foi deixado com ele para que ele não se perdesse, para que ele pudesse se orientar. Mas ele sofreu também. Né? Francisco de Assis queria ser cavaleiro, foi para a guerra, né? Queria viver as aventuras dos cavaleiros da Idade Média. Ele teve as ilusões da juventude da época dele. Poderia ter se perdido. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso teve que Jesus aparecer e derrubar ele do cavalo e falar: acorda, peão. Você tá indo na direção errada, não é para ir. Eu te mandei para a terra para você trabalhar para mim, para o meu evangelho, para o povo. Né? E você está matando aqueles que são, né, que você devia estar protegendo. Então, por que o Cristo aparece para ele e não aparece para todos nós? Porque, como o seu Nícias disse, ele já tinha trabalho anterior feito, né? Você vai pegar a história de Paulo, já deve ser um dos profetas do Antigo Testamento, né? Já é alguém que já vinha na lida fazia muito tempo. E ele merecia que o Cristo aparecesse para ele, para salvá-lo dele mesmo. Mas vai chegar um dia que nós vamos nascer e tá pequenininho, e nós vamos falar como Jesus, né? Por que a senhora está estranhando, mãe, que eu estou aqui conversando com os doutores da lei? Eu estou fazendo o trabalho do meu pai. Mas até que a gente chegue lá, a gente vai ter que enfrentar encarnações ainda de, né, passar por essa fase de doença, do esquecimento, da inconsciência, da vulnerabilidade. Isso é uma das coisas que mais me tocava no trabalho com as crianças. E é uma das coisas que mais me toca ainda. Porque, principalmente com as crianças desfavorecidas. É terrível nascer num lar todo desestruturado. É terrível nascer num lar onde você tem um pai que bebe, uma mãe que se prostitui, uma irmã que se prostitui, um irmão que é do tráfico. É terrível você nascer nessas condições. E com tudo que a gente sabe da reencarnação, ninguém nasce no lugar errado. Mas que você tem ali, você tem um espírito que está recomeçando, é uma criança. Ele tem uma chance. Então, é muito bonito, né, quando a gente pode oferecer para essas crianças, e eu fiz isso por alguns anos, e lamento ter parado, um espaço de segurança, uma possibilidade de crescimento. É terrível, sabe? É triste você ver, e num país como o nosso, né, como o Brasil, você vê milhões de crianças nesse abandono. Isso tem consequências para uma sociedade. Né? Isso é seríssimo, né? Porque a gente está cortando todas as possibilidades de progresso da nossa sociedade, quando a gente corta a possibilidade de progresso dessas crianças. Eles não vão virar espíritas, eles não vão virar, nós não sabemos, aliás, o que eles vão virar. Né? Mas eles vão ter uma chance, né? Vão poder aprender uma profissão, vão poder ser pessoas honestas, vão poder... É isso. Então, valorizar individualmente e valorizar socialmente. Né? Isso tudo vem do conhecimento que a reencarnação nos dá. Mas vamos lá, vamos abrir. Eu estava assistindo hoje uma conferência do Dr. Sérgio Felipe, e ele mostrou algumas fotos de uma visita que ele fez a Angola. E nas fotos, o César falando de criança e o Dr. Sérgio falando, ele mostrou algumas fotos da maternidade, onde ele realizou alguns partos, e as mulheres ali, tinha uma fila de mulheres esperando para o bebê nascer. Mal cheguei, já tive que começar a trabalhar, a ajudar aquelas mulheres que estavam ali em trabalho de parto. E aí ele mostrou também umas fotos de uma escola, que ele, acho que num dos projetos dele, era uma escola de crianças da Angola, que ele sustentava nos projetos dele. Isso foi uma palestra já de algum tempo, não sei se ainda ele tem esses projetos, mas deve ter, né?
E ele falava assim, olha só que coisa mais linda essas crianças, que belezinha, todas elas vão aprender sobre o espírito. Essas crianças são 800 crianças, então são 800 famílias, e eles vão receber conhecimento sobre o espírito. E a criança, quando recebe o conhecimento sobre o espírito, a vida dela se direciona. Quando tem conhecimento espiritual, a partir da infância, a vida se transforma, né? Toma um outro rumo. Porque se a criança que cresce sem o conhecimento espiritual, não tem direção, né? Se não tem uma família estruturada. E na Angola é um país muito pobre, né? Muito necessitado, e aí ele falava com toda euforia, né? Uma alegria grande de falar, essas crianças, vão receber esse conhecimento. Que não é garantido em lugar nenhum, né? Pois é. Isso é um caso bem especial, né? Então, o conhecimento espiritual na vida é algo de extrema importância, né? E às vezes a gente não dá muito valor, porque a gente às vezes acha que eu já sei tudo isso, é natural, é assim mesmo, né? E às vezes, mas a gente às vezes fala assim, acha que todo mundo pensa como a gente, e não é assim, né? Às vezes, pessoas muito próximas da gente não têm um mínimo de noção do que a gente conhece, né? E aí, um jeito de levar essa mensagem é tentar dar a gente fala aqui em francês, uma glissadinha, né? Deixar uma escorregadinha de uma noçãozinha aqui, uma noçãozinha ali, de tentar tocar no assunto, mas as pessoas normalmente estão interessadas em aproveitar a vida. Então, às vezes, tem uma situação boa, mas quer aproveitar a vida, né? E aí vai usar todo o tempo que não está dormindo, que não está trabalhando, para aproveitar a vida, né? E aí o tempo para o crescimento espiritual fica muito reduzido, né? E aí vem a noção, né? O que é aproveitar a vida, né? O que é aproveitar a vida, né? Quando a gente tem essa noção de espiritualidade, de conhecimento, né? Aproveitar a vida passa a ser, né? Ter uma outra dimensão, né? A gente já está falando da vida que prossegue, né? A gente não está mais falando da vida de um corpo que vai acabar num certo momento. A gente já está olhando a vida, a verdadeira vida, a vida que eu tenho comigo, que vai estar sempre comigo e que vai ser o produto do que eu sou, do que eu trabalho, do que eu faço, né? Então, é outra perspectiva, né? E eu acho que a reencarnação, ela nos chama, né, para um conceito de autorresponsabilidade, que o seu Nícias lembrou no início, né? E de tomar nas nossas mãos o nosso destino. E não importa o quão doloroso seja, o quão difícil seja, o quão trágico seja, né, de que histórias terríveis a gente possa estar vindo, nós temos, né, a possibilidade, a misericórdia divina é maravilhosa, ela nos dá a chance de recomeçar. E, por enquanto, não lembrar do passado é uma bênção, né? Olha, o que a Val falou, né, é muito importante que a gente entenda o valor do hoje, né, desta encarnação, deste momento, deste minuto. A escolha de cada minuto é importante. Assistir porcaria na TV ou ver um vídeo interessante com o qual eu aprendo alguma coisa, né? Ler um bom livro ou perder tempo com conversa fiada. Então, a nossa vida vai ficando mais seletiva, porque a gente vai entendendo que é uma oportunidade, e essa oportunidade, ela é preciosa, né? Porque não é só ter um corpo, é ter um corpo e ter consciência de que tem um corpo, de que tem esse tempo, de que tem esse momento, e ter essa consciência é fundamental, né? E por isso que o entendimento que a Eliana falava, eu acho que é precioso. Porque não importa o que esteja acontecendo conosco, mas se eu tenho um entendimento do porquê eu estou aqui, do porquê eu estou sofrendo, do porquê eu tenho talentos, inteligência, recursos, família, né? Porque não é só o lado ruim, é entender também que muitas vezes nós somos privilegiados, mas esse privilégio reflete compromisso, né?
E é maravilhoso, porque Deus nos dá a possibilidade de recomeçar, de refazer, de reconstruir. Está na nossa mão. Né? Então, é abençoada, né, a reencarnação. Então, é muito bonito isso que a gente está aprendendo, e é muito triste quando você vê irmãos, né, que ainda não entenderam, o que não entenderam ao ponto de deixar a vida, né, por um ato da própria vontade, e que não percebem, né, a riqueza de oportunidades que nós temos. Então, para nós espíritas, tempo é riqueza, né, família é riqueza, inteligência é riqueza, né, ter saúde, né, ter um corpo que está funcionando é precioso. E reflete mais a bondade divina do que o nosso mérito. Então, a gente tem que, talvez, tentar equilibrar isso, né? Viver de tal forma que nós possamos dizer, bom, eu tenho algum mérito aqui, Senhor, né? Então o Senhor pode me dar mais. Quando você for fiel no pouco, eu vou te dar mais. Né? Então, cuidar bem de si mesmo, cuidar do próprio corpo, cuidar do tempo, cuidar da vida, cuidar das pessoas que estão conosco. Né? Não perder tempo com besteira. Não perder tempo com projetos que só nos desviam de nós mesmos. Né? Então, o número, né, e aí encerro aqui, mas o número, gente, o número de armadilhas é muito grande. E as armadilhas, elas não nos pegam. Quando Jesus disse que só lobo cai em armadilha de lobo, ele queria dizer que nós não caímos em armadilha se nós não estamos na condição de cair naquela armadilha. Então, por exemplo, as tomadas, né, dos desvios que podem ser causados na nossa vida estão em nós. Né? Uma pessoa que tenta me influenciar, mas aquela ressonância, aquela influência não existe em mim, aquilo não vai me dizer nada. Né? Mas os caminhos e descaminhos pelos quais eu posso seguir estão em mim. E esse é o perigo. Então, as armadilhas são muito grandes, né? Por exemplo, os antigos padres, eles falavam, né? Por exemplo, a doença da inquietação. Então, eles queriam se dedicar à oração, ao trabalho, a uma rotina que era dura. Era dura, né? Quando você vê a rotina dos monges, por exemplo, é uma rotina que não é fácil. Levantar às 5 da manhã para prece, trabalhar, orar, parar às 9 horas para mais prece, mais missa, mais não sei o que. Era uma rotina pesada. E aí o sujeito trabalha, mas eu queria aprender um outro tipo de trabalho. Esse não é bom. Eu queria, esse curso que eu estou fazendo, não, eu gostaria de fazer uma formação em outra área, em outra área, em outra área. E aí a gente vai, né? A vida vai nos levando, a gente vai como uma criança que vai indo. E a verdade é que dentro de nós, né, a gente sabe que está escapando do trabalho. Há um trabalho a ser feito. Você pode fazer tudo, desde que aquele centro da tua vida esteja preservado. Você pode aprender japonês? Pode. Né, desde que aprender japonês não te leve embora, né, do trabalho que você tem que fazer. Então, não é questão de poder, não poder, né? Tudo a gente pode. A questão é o que me convém espiritualmente. Não sei se eu estou sendo muito complicado, mas quem tem trabalho para fazer vai me entender. Né? E é isso, né? A gente tem a pulguinha da inquietação, o espinho da inquietação. Tem um livro do Boechat que chama, né? Ainda não li, infelizmente não tive condições de ler, mas chama o espinho da inquietação. E é esse espinho da inquietação, né? A gente não quer a disciplina do trabalho, a gente quer a alegria de ser jovem e adolescente para sempre. É tão gostoso, né? Poder viver, sair, né? Ir de cidade em cidade, aprender coisas diferentes. E aí, quando a gente chega no final do caminho, o trabalho não está feito. Então, essa disciplina do trabalho, da própria vida, né? Por isso que a Giovana fala, as pessoas dizem, conhece a reencarnação? Não, não conhece, porque essa reflexão profunda que a gente tem que fazer
do conceito ligado à nossa vida, é essencial que a gente faça isso. E cada vez isso vai se aprofundar, vai melhorar, vai se aplicar a dimensões novas da nossa vida, vai nos permitir entender as pessoas que estão conosco, a dinâmica de vida delas, a infantilidade de algumas, que não chegam de jeito nenhum, né, ao conhecimento que nós já chegamos. Homens que continuam sendo adolescentes pela vida toda, né? Mulheres que continuam sendo a filhinha mimada pela vida toda, né? As pessoas que se negam a crescer, a assumir responsabilidades, assumir compromissos, né? Porque tem um peso óbvio tudo isso, né? Assumir responsabilidades, assumir compromissos. Mas vamos lá, acho que a gente tem ainda alguns segundinhos, se tivermos algum Eu comentário. gostaria de falar um pouquinho Pois não, mais, senhor Nício. porque, olha só, todas as circunstâncias que ocorreram na minha vida, a dificuldade que eu tive na infância, que eu tive no trabalho, que eu tive na família, tudo, a minha consciência é que tudo foi para o crescimento do meu espírito. Eu vivo isso dentro de mim. Quer dizer, eu não tenho dúvida, não. Eu sinto isso e vivo. Eu não tenho arrependimento de nada que aconteceu comigo, de coisas ruins, de sofrimento, porque eu sinto que tudo aquilo foi para que eu pudesse educar o meu espírito, ajudar o meu espírito a crescer. É o que eu vou levar daqui, é o meu espírito só, mais nada. Eu tenho essa consciência dentro de mim, sabe? Então, assim, eu não sei se eu estou exagerando e tudo, mas é uma coisa que tudo que aconteceu comigo, tudo de bom, de ruim, quer dizer, tudo já estava circunstância para a minha educação espiritual. Exato. Então, eu vivo isso daí. Qualquer coisa que acontece comigo é para a educação espiritual. Então, E isso é muito bonito também, né? Não existe desperdício, né? A reencarnação nos mostra isso, não existe desperdício. Tudo é aprendizado, tudo é construção, né? E a única coisa é que nós chegamos a um ponto que nós queremos fazer isso sem tanto sofrimento, né? Chega de tanto sofrimento, chega de bater cabeça, chega de perder tempo, né? Então, sim, tudo que nós vivemos, nós não temos mesmo que se arrepender de nada, desde que tenhamos aprendido, né, o que aquilo significa, como a Eliana lembrou, que a gente tenha entendido o significado daquilo para o nosso crescimento. Porque tem gente que sofre e não entende, tem gente que sofre e se revolta, tem gente que nasce numa família rica e poderosa e acha que ele é bonito e privilegiado, que ele é alguém destacado pela vida e por Deus, porque ele certamente é alguém especial, e não, às vezes é alguém que está cheio de dívidas. Então, entender é muito importante, e que a gente não sofra mais tanto, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Nos libertará do quê? Do sofrimento, de repetir os mesmos erros, de estar na roda, né? Voltando e voltando e voltando, e até que a gente entenda, né? Que chega, eu quero sair dessa roda, né? Quem quiser que fique. Eu quero outro caminho, outra história, outra vida, né? Então, nós estamos diante desta opção. Nós não vamos, né? A gente pode continuar fazendo de conta, mas a verdade é que eu, pelo menos, sinto assim, Deus está me dando a oportunidade de deixar a infância espiritual. E crescer, às vezes, é difícil, né? O processo de crescimento é doloroso, às vezes. E não é fácil. Mas, como a gente já comentou, né, a vida não vai ficar mais fácil, é a gente que tem que ficar mais forte. Então, nós não temos muita opção.
Então, se não tivermos mais participações, comentários. Muito bom. Só quero falar rapidamente. Quanta gratidão eu sinto por ter encontrado vocês. Esse grupo aqui é assim de tanta coerência, de tanta luz, me traz tanta aprendizagem, assim, nesses poucos minutos que a gente fica junto faz tanta diferença na minha vida. Gratidão eterna para vocês. Obrigada. Imagina, Obrigada a todos. Obrigado a você. E obrigado a todos, né? Porque é muito bom. Essa semana eu conversava, né, com uma amiga que está aqui presente, e eu dizia a ela, né, a nossa querida Yuri, eu dizia que é muito bom quando a gente tem companheiros de viagem. E é muito bom quando esses companheiros são companheiros de qualidade. Então, eu acho que aqui nós somos um pequeno grupo, né? Mas é muito bom saber que nós temos bons companheiros de viagem. E é sempre alguém que nos lembra alguma coisa, um comentário aqui, outro ali, uma experiência, uma vivência. E é maravilhoso. É bom viajar em boa companhia, porque nós temos um longo caminho para fazer, né, Deolinda? E é muito bom a gente ter companheiros de viagem. Então, nós todos somos muito gratos. Eu também quero agradecer. Como? Quem falou? Dona Maria. Quero agradecer, porque eu sou marinheiro, assim, estou engatinhando ainda, mas essas reuniões estão sendo muito boas para mim. Estou aprendendo muito e está sendo muito produtiva. Agradeço a todos vocês também. Obrigada, Dona Maria. Graças a Deus, né? Então vamos agradecer a Jesus que nos uniu. Pois é, com certeza. É ele que merece. E feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes. Isso, parabéns a todos. Então, nós vamos fazer a nossa prece, lembrando, né, os nossos pais, sejam eles, né, quem forem, que eles recebam nosso carinho, nossa prece, por terem nos dado a oportunidade de vir a este planeta e a esta encarnação. Então, nós vamos orar. Querido Mestre Jesus, abençoada luz que nosso Pai Celestial nos enviou. Nós, Senhor, que conhecíamos apenas as sombras, vimos a luz. E a luz muda a nossa vida, porque muda a nossa percepção. Nós, Senhor, que conhecíamos os descaminhos do erro, dos equívocos, da ignorância, vimos a luz. E a luz brilha para todos os homens, para todos os filhos de Deus. Nós, Senhor, muitas vezes nos afastamos da luz. O Senhor nos convidava para assumir nossas responsabilidades. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Mas nós, muitas vezes, Mestre, escolhemos o pesado jugo da justiça, que teve que agir para nos corrigir. Senhor,
Esta luz igualmente nos dá a dimensão de quem somos, mas com o autoconhecimento nasce talvez nos nossos corações esta virtude que é a humildade. Saber quem somos e, sobretudo, Senhor, saber quem Tu és. Ó bendito Filho de Deus, Mestre entre os mestres, luminosa estrela que nos mostra o caminho, nós não Te ignoramos mais, Senhor. E a luz do Teu amor brilha nas nossas vidas. Na escuridão das nossas vidas, há finalmente luz. E nós, Senhor, festejamos com alegria. Nós Te pedimos, Senhor, que transforme o vinagre dos dias difíceis, dos descaminhos, dos erros, no vinho da virtude, da alegria, do trabalho, do esforço. Ajuda-nos, Senhor, a ver com clareza e, vendo com clareza, a agir com retidão. Queridos amigos e benfeitores espirituais, não nos deixem sós. Por misericórdia, por compaixão, não pelos nossos méritos, mas pela vossa bondade. Não nos deixem caminhar ainda na nossa ignorância e cegueira. Nós agradecemos, Senhor, as bênçãos da oração, do estudo, da amizade, da simplicidade de estarmos juntos apenas para abrirmos o Teu Evangelho e entendermos, dentro das nossas possibilidades, o Teu amor, a Tua luz. Ah, Senhor, quanta compaixão, quanto amor, quanta misericórdia. Que a luz das nossas orações, Senhor, se espalhe pelos corações que sofrem, por aqueles que se acreditam sós, que não percebem estes anjos abençoados que tocam seus corações. Mestre de luz, que nossa oração seja levada aos pais que se esforçam, mas também àqueles que fracassaram, àqueles que tentam, àqueles, Senhor, que dentro das lutas e dificuldades de cada dia fazem o melhor. Às mães que sofrem, que lutam, àqueles que ensinam, àqueles que exemplificam. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham com as crianças, com os idosos, com os enfermos, aqueles que falam do Teu Evangelho, aqueles que estudam a doutrina espírita e que a comunicam aos seus irmãos, aqueles, Senhor, que muitas vezes na simplicidade fazem o bem e cuidam daqueles que necessitam. Nós pedimos, Senhor, que o Teu amor ilumine as nossas vidas. Perdoa, Mestre, perdoa a nossa ignorância e não nos deixe, Senhor, caminhar
sem a tua bênção e sem a tua proteção. Orienta nossos passos, nossas vidas. E receba, Senhor, a nossa gratidão. Nosso coração te agradece em festa, a alegria do Evangelho e do teu amor. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe hoje, para todo sempre, Mestre. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite. Boa noite, meus Boa amigos. semana. Boa noite, boa semana. Grande beijo, Deus. fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Beijos, fiquem com Boa Deus. noite. Até amanhã. Deus.